Shalom, a paz do Senhor. Aqui vos fala o pastor Enoque, da Igreja Salvação da Glória de Deus. Pode clicar aí no signo que está aí embaixo e subscrever aos cultos da nossa igreja. Isso permitirá com que cada culto que nós lançarmos um vídeo novo apareça logo no seu telefone. Igreja, vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Mateus 22, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A pergunta é: qual é a diferença entre um chamado e um escolhido? Porque Deus tem chamados e tem escolhidos. Quem é chamado? Quem é escolhido? Como saber se esta pessoa é chamada apenas ou ela é escolhida? Porque todos são chamados por Deus, mas Deus chama alguns, escolhe alguns. Qual é a diferença entre chamado e escolhido? Mas para tirarmos essa dúvida, vou ler também o livro de João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16, que diz assim a palavra: não me escolhestes a vós, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que deis fruto. Amém, igreja? Não me escolhestes a vós, eu vos escolhi a vós, para que vais e des frutos. Aqui nós estamos falando dos escolhidos, não dos chamados. Logo, João 15 são as últimas palavras de Jesus. E ele fala para quem? Para os seus discípulos. Glória a Deus. Eu vos escolhi. Os escolhidos são os discípulos de Jesus. Aleluia. Ele está falando diretamente com os seus discípulos, que ele diz: vós não me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Então, quem são os escolhidos? Os discípulos de Jesus, os pastores, os obreiros, aqueles que têm uma missão especial na casa do Senhor, aqueles que lideram, aqueles que dão fruto. Esses sim são os escolhidos. E quem são os chamados? Quem é chamado para herdar a vida eterna. Mas este não é dado uma missão especial. Ele é chamado apenas para herdar o reino de Deus. Aleluia! Ele é chamado para herdar o reino de Deus. Ele é chamado por Deus para a igreja. Ele é um chamado. No meio de muitos que existem no mundo, Deus chama alguns. Estes são chamados. Sentam no banco, ouvem a palavra, creem e são salvos. Esses são chamados. Mas os escolhidos, eles são chamados e são escolhidos para uma missão especial, como pastorear a igreja, liderar a igreja, ser obreiro. Esse é um escolhido de Deus. O escolhido é um servo, o chamado é um membro. O escolhido é aquela pessoa que serve no átrio, como obreiro, como pastor, como apóstolo, como profeta. Este é dado um galardão para que ele possa multiplicar o seu galardão. Nós aí encontramos a palavra de Deus quando Jesus Cristo, ele dá a parábola do homem que pega nos seus servos e ele dá galardão
para que cada um possa granjear com este galardão. Foi dado 2 minas, 5, outro 10. O outro foi dado 1. Então, estes, igreja, foram pessoas escolhidas por Deus. Escolhidas, esses não são chamados, porque eles são dados um galardão para multiplicar um galardão, uma missão de evangelizar, de ganhar o mundo para Jesus. Então, estes são escolhidos de Deus. Então, eles têm a missão de serem dados um talento, serem dados um galardão para poderem multiplicar. Então, igreja, o chamado, ele só senta na igreja, ouve a palavra, ora, crê, é batizado e crê, recebe o reino dos céus. Mas o escolhido, não. Ele não senta no banco. Ainda que ele sente, alguns escolhidos podem sentar, mas ele tem uma missão diferente. Ele é dado um galardão. Ele é dado uma missão para cantar na igreja. É uma missão diferente. Assim como também num país, para quem gosta do futebol, o selecionador do país, ele chama 23 jogadores. Para quê? Para representarem o país todo. Esses são escolhidos no meio dos chamados. Aleluia! Assim Jesus também tinha 12 discípulos. Esses eram escolhidos de Deus. E Jesus escolheu. Ele escolheu. O tema diz que Jesus escolhe 12 discípulos. Esses eram escolhidos, não chamados, escolhidos. É por isso que Jesus disse: eu vos escolhi para que vades e des frutos. Escolheu os 12. E estes, depois de Jesus ter morrido, eles pregaram a palavra. Foram de país em país, pregando a palavra de Deus. Então, neste caso, eram escolhidos em levar a mensagem, escolhidos a pregar, a evangelizar, a ganhar o mundo para Jesus Cristo. Nem todos na igreja podem ser a mesma coisa. Na igreja existem chamados e existem escolhidos. Os chamados são a maioria. Como diz Jesus, muitos são chamados, muitos são os membros, mas os pastores, os escolhidos, são poucos. Aqueles que ministram no altar são poucos, mas aqueles que estão no átrio, que são membros, são muitos. Então, isto significa a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, aí você pode se identificar nesta pregação. Será que você é um chamado ou você é um escolhido? Muitas pessoas têm entendido mal esta palavra. Há pessoas que entendem esta palavra que quando a pessoa entra na igreja, ela ora, crê, e depois um dia ela cai. É porque ela não era escolhida. Não é exatamente isso que esta palavra significa. A palavra que diz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Os chamados que são muitos são os membros. Os escolhidos são os pastores. Deus não chama uma pessoa para a igreja para depois Deus descartar a ela, que não era escolhida. Não. Deus não faz isso. Todas as pessoas que são chamadas, Deus escolhe alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para pastores, alguns para serem membros, que são apenas chamados. Quando um dia alguém cair na casa do Senhor, não é porque ela não era chamada assim. Só que mesmo os chamados podem ser destruídos pelo diabo. Jesus falou de sementes. Uma cai numa terra fértil, produz frutos. Outra cai na terra, é comida pelos pássaros. Então os próprios chamados também podem também não darem exatamente, não permanecerem
diante de Deus em toda a vida. Porque o diabo, ele trabalha 24 sobre 24 para perseguir tanto os chamados como os escolhidos. Da mesma forma também que há pastores que estão escolhidos, mas o diabo luta com os escolhidos como com os chamados. Há pastores que caem, há escolhidos que caem, há chamados que caem. Então todos nós, quando Deus nos chama com a missão clara de ser um chamado ou de ser um escolhido, e Deus não descarta ninguém. Deus tem sempre uma missão para você. Identifica-se nesta pregação. Será que você é um chamado para sentar na igreja, ser salvo? Ou você é um escolhido, como alguém que é escolhido no meio dos chamados para receber um galardão, para receber uma missão especial? Assim como Jesus enviou os 70, Jesus tinha os 12, tinha os 70, que enviou 2 a 2 para evangelizarem. Eram os escolhidos de Deus. Judas Iscariotes era um escolhido, mas ele depois decepcionou a Jesus Cristo, ao Senhor, quando ele preferiu o dinheiro traindo Jesus. Então, igreja, essa é a palavra de Deus. Será que você é um escolhido? Será que você é um chamado ou um escolhido? Portanto, a paz esteja consigo. Próximo vídeo estarei falando o que significa, como é que eu posso saber que eu sou um escolhido? Pois chamado é apenas alguém que entra na igreja para sentar e receber a herança, receber o reino de Deus. Pois o Atos 2, 38 diz assim: o Espírito será derramado para vós e para os outros a quem o Senhor os chamar. Atos 2, 37 a 38. O Espírito será dado aos outros, não somente aos apóstolos, mas àqueles muitos que o Senhor os chamar, que serão apenas chamados para sentarem e receberem a palavra e serem salvos. Quem crer for batizado, os que crerem serão batizados e serão salvos. Não se esqueça de clicar aí no seu vídeo de gostei. A paz esteja convosco. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.